Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Tem muito tempo que eu não passo um vídeo para vocês, né? Mas eu não gostaria de deixar passar em branco essa data. Essa data de 30 de março. Por quê? É uma data que celebra os portadores de bipolaridade. É uma condição psicológica, psicopatológica que acomete mais de 140 milhões de pessoas no mundo inteiro. E de difícil diagnóstico, porque é uma patologia que por muitas vezes é tratada como depressão, é tratada com ansiedade generalizada e que você não chega a um consenso. Tem pacientes que levam mais de 10 anos para chegar a um diagnóstico dessa psicopatologia. Por que 30 de março? 30 de março em comemoração a Vicente Van Gogh, aquele grande pintor que em suas questões póstumas foi referenciado como uma possibilidade de transtorno bipolar. E quando a gente vê as figuras, as artes desse grande artista, a gente percebe que ele tem uma função ali, uma disfunção da percepção da realidade, bem característico desses pacientes bipolares. O que a gente vem com essa data? A gente vem celebrar a conscientização, da gente entender o que é um paciente bipolar. E vejam que nas questões mais de bullying aí que a gente tem, de questões de não conhecimento do que seja a patologia, as pessoas costumam apontar o dedo uma para outra, dizendo assim: ah, você é bipolar, você é um louco, é bipolar. Gente, não é assim. A gente precisa entender algumas condições. Um bipolar ele pode ser hereditário. Um bipolar, até hoje, ele não é uma condição de saber exatamente como acontece. Mas já se sabe que pode ser alguma disfunção do cérebro ou alguma questão relacionada aos neurotransmissores, principalmente a noradrenalina e a serotonina. Então, o paciente bipolar ele precisa ser acompanhado de perto pelo seu médico e o seu psicoterapeuta. Usar um paciente bipolar só com medicamento não vai resolver a sua questão. Usar um bipolar só com a psicoterapia não vai resolver a sua questão. Ele precisa do acompanhamento medicamentoso porque ele tem essa disfunção dos neurotransmissores e ele precisa do acompanhamento do psicólogo porque ele tem a reação comportamental. Isso é necessário, é um bem necessário. Quando nós psicólogos, psiquiatras, que adentramos esse universo do paciente, a gente precisa de ter um jogo de cintura. Um dos pacientes mais difíceis de ser trabalhado é o bipolar e o borderline, porque existe uma reação muito brusca de suas questões humorais. Por isso que a gente precisa de medicamentos que controlem essa questão do humor. O bipolar ele tem as terminologias tipo 1 e tipo 2. Qual a grande diferenciação aí? Eu posso dizer de uma forma mais branda, assim, como eu posso dizer, mais didática, assim, é o tempo da reação da hipomania, vamos dizer. Porque é considerado assim que um paciente de um tipo 1 ou tipo 2, ele vai ter uma reação de hipomania muito mais profunda. O que significa isso, professora? Né? Como diz meus alunos. O que significa dizer que a parte depressiva desse paciente, ele perdura por muito mais. Então, um paciente que a gente tem um tipo eufórico e um tipo depressivo. O tipo eufórico é aqueles efeitos de sou todo poderoso, sou de bem com a vida, nada me atinge, sou extremo, eu consigo fazer tudo, eu estou muito bem, eu consigo fazer tudo de uma forma tão intensa que nem ele mesmo aguenta. É pensamento muito intenso, é uma hiperatividade. Não estou dizendo que pacientes hiperativos são bipolar, tá? Eu estou dizendo assim, a parte eufórica dessa condição, ela é bem extrema. E a parte depressiva dessa condição, ela é muito rebaixada. É um paciente que é uma depressão mesmo. Por isso que muitos diagnósticos de paciente bipolar estão saindo como depressão maior,
uma depressão mais profunda, porque quando os pacientes estão na fase eufórica, eles se sentem bem, eles não conseguem identificar que isso é uma fase da sua psicopatologia. Então eles só procuram ajuda quando eles estão na fase depressiva, quando eles estão naquela fase mais rebaixada. E a família também. A família, quando ele está na parte eufórica, a família, opa, fulaninho está bem. Nossa, ele é proativo e tal. Mas quando ele está na fase depressiva, que a família já fica, olha, está depressiva, é que aconteceu alguma coisa, e etc e tal. Então nunca consegue entender que o paciente é um bipolar. Eles entendem que o paciente é um depressivo. Então essa fala, essa condição que chega ao profissional, ele chega com a situação quebrada pela metade. Então o profissional não tem uma bola de cristal para identificar, para entender a situação como um todo. Então o profissional vai daquilo que é falado. Então essa é a dica importante para vocês, independente da psicopatologia, independente da sua situação emocional comportamental. Quando você vai para um profissional de saúde mental, quando você vai para um profissional de saúde, você tem que dizer a condição que seu corpo está, não é? Todos os sintomas que você tem. Então quando você vai para um profissional de saúde mental, gente, fale o que você sente, fale tudo aquilo que você até tem vergonha de contar. Porque aqui na situação terapêutica a gente não tem a questão de julgamento, a gente não está aqui para julgar você de forma nenhuma, a gente está aqui para te ouvir, te auxiliar nessa condição que sua emoção está nesse momento. Então vamos nesse dia 30 de março, conscientizar a população de que a bipolaridade tem tratamento, a bipolaridade é uma situação que pode ser equilibrada, tá certo? Eu não estou falando aqui que existe cura, eu estou falando aqui que existe um equilíbrio e eu estou falando aqui também que é um paciente muito difícil, porque como é difícil dar um diagnóstico desse para um paciente, também é difícil para ele entender. E é uma comorbidade. Por que uma comorbidade? Porque é uma das psicopatologias que mais incapacita a pessoa, em termos de trabalho, em termos de vida social. E é uma das psicopatologias mais graves para uma questão de tentativas de suicídio. E isso a gente precisa falar, a gente precisa observar esse tipo de paciente. Então, minha gente, você vê pessoas na família que precisam de cuidar. Não estou dizendo que é para sair por aí avaliando se fulano ou beltrano é bipolar. Mas se você vê que alguém da sua família, alguém do seu círculo de amizade está precisando de ajuda do psicólogo, do psiquiatra, procure essa pessoa e fala, olha, eu estou aqui do seu lado, quer que eu vá com você? Quer que eu marque para você? Ou então menos diga assim, vá lá, converse com o profissional, tire suas dúvidas, alivie suas angústias. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês no dia de hoje. Conscientização para todos os tipos de saúde mental, principalmente no dia de hoje, conscientização para a bipolaridade. Porque é uma situação em que aquela pessoa precisa muito de ajuda e nós estamos aqui para ouvi-las, certo? Um beijo muito grande e espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Querendo mais vídeos sobre alguns assuntos ou esse mesmo assunto, é só deixar na descrição aqui embaixo. Um beijo para vocês.